Amém? Glória a Deus, graça e paz, amados. Amém, né? Estamos aqui, né, com essa missão, né, de abrir o Tadel. A gente sabe que a gente fica um pouco nervoso, né? É fácil estar aí atrás das câmeras ali, né? E aí o pessoal aqui na frente, né? O nervosismo não deixa, né? Mas isso faz parte, mas isso é o processo, né? Então nós estamos aqui, né, para abrir esse Tadel, né? O primeiro Tadel, né, de dezembro, né? E assim, o que a gente pensa nesse ano de 2020, né? Foi um ano assim, onde a gente passou, todos nós sabemos que foi um ano difícil, né? Onde nós tivemos algumas tribulações, né? Algumas dificuldades, né? Mas eu creio, né, que Deus nos ajudou, né? Assim, a mão do Senhor foi com cada um de nós, né, nos sustentando nas áreas aonde cada um precisou, né? E assim, eu creio que os últimos 30 dias, né, que faltam para terminar o ano, né, que seja de reflexão, né, que a gente possa refletir naquilo que nós vivemos, né, porque eu creio que todos nós fizemos planos, né, nós fizemos planos para 2020, mas o Senhor esteve no controle de tudo, né. Lá em Provérbios, né, não coloca não, Vinícius, rapidão, eu vou ler só uma passagem aqui que está no livro de Provérbios, que muitos conhecem, né? E a gente sabe ali que a gente faz planos, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que a resposta certa vem do Senhor, né? Eu vou ler aqui só para não ficar nas minhas palavras. Provérbios 16, 9, né? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor de 2020, né? Só o Senhor que nos deu esse direcionamento. E assim, para a gente terminar assim, este ano de 2020, tem uma passagem aqui muito interessante que eu gostaria de ler com todos, né? E que a gente pudesse ler juntos, para que isso fique memorizado em nossas mentes, né? Coloca para mim aqui, Moisés, 1 Samuel 7:12. Para a gente ler, amém? Nós vamos ler aqui, a gente vai ler todo o contexto, né? Mas a parte B aqui eu quero que toda a igreja possa ler juntos, né? Amém? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome dela, Ebenezer, e disse, eu quero que a igreja repita, todos nós juntos, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, amados, eu creio que diante dessa pandemia, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tribulações que nós passamos, que essa parte B do versículo seja memorizada em nossos corações, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né, amados? O que seria de nós sem o Senhor, né? Então a gente vê que esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus que guarda cada um de nós, que guarda os nossos familiares, que guarda as nossas famílias, que guarda a nossa casa, né? Que guarda tudo aquilo que nós temos colocado diante dele. Mas eu creio, amado, diante dessa palavra, eu creio em nome de Jesus que até aqui nos ajudou o Senhor. Esse contexto é um contexto que a gente pode até dar um Tadel, né? Sobre essa palavra, que é uma palavra poderosa, né? Então assim, amados, que eu creio em nome de Jesus, que durante esses 30 dias que faltam, né, para terminar o ano, que a gente possa refletir, né? Que a gente possa ser grato, porque eu creio que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Diante daquilo que nós passamos, nós vimos que nós começamos durante a pandemia as nossas lives ali naquele quartinho, né? Mas eu creio que os irmãos em casa estiveram intercedendo, estiveram orando, para que a gente pudesse sempre estar adorando o Senhor, aqui na igreja, como também em casa. Então, amados, que essa palavra, ela possa selar em nossos corações neste ano de 2020, porque eu creio que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então eu pedi para que os irmãos se levantem, se coloquem em pé, e que neste momento, né, o Ministério de Louvor já vai aí tocando os instrumentos, e nesta noite, nesse início de noite, né, mas nesse início deste Tadel, que a gente possa agradecer
né, por tudo aquilo que o Senhor fez durante 2020, né? E aí, como eu falei, faltam ainda 30 dias. Eu creio que o Senhor ainda irá fazer grandes coisas em nossas vidas, mas que a gente não possa esquecer, né, que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então a gente vai começar a orar e eu quero que você ore aí, agradeça ao Senhor por aquilo que Deus fez na sua vida neste ano de 2020. Eu creio que nós temos grandes motivos, né, para agradecer aquilo que o Senhor fez na vida de cada um de nós, amém? Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, nesta noite. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse Tadel, Pai. O primeiro Tadel de dezembro, Senhor Deus, nós cremos, Pai. Deus, que este ano de 2020, Senhor Deus, assim como foi falado, Senhor, o Senhor esteve, Deus, com cada um aqui, Senhor Deus, segurando nas mãos, Pai, dos teus irmãos, Pai. Deus, ali, Deus, sendo forte com cada um, Senhor Deus, dando sabedoria, Senhor Deus, para que os teus irmãos, Pai, Deus, pudessem passar pelas dificuldades, Pai, Deus, que eles pudessem, Deus, estar firmes nas tribulações, Pai, Deus, mas nós cremos, Deus, assim como Samuel, Deus, falou, Senhor Deus, que o Senhor esteve com ele naquela batalha, Senhor, o Senhor está todos os dias, Pai, ao nosso lado, Senhor, Deus, a cada dia, Pai, Deus, a cada dia, Deus, a cada amanhecer, Senhor Deus, nós cremos que o Senhor está conosco, Pai, Deus, e nesta noite, Pai, Deus, eu quero abençoar, Deus, a vida de cada irmão que já se faz presente neste lugar, Pai, Deus, abençoa, Deus, aqueles que estão vindo para cá, Pai, que o Senhor esteja na frente, Senhor Deus, dos seus veículos, Pai, Deus, daqueles que estão vindo, Pai, Deus, se direcionando para o Tadel, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer os teus irmãos para este lugar, Senhor Deus, para ouvir essa palavra, Deus, que será ministrada, Senhor, Deus, esse louvor, Deus, que será ministrado, Senhor, Deus, que neste momento, Pai, nós possamos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez neste ano, Pai, de 2020, Pai, e Deus, nós cremos, Pai, Deus, que nós somos gratos, Pai, Deus, e assim, Deus, mais uma vez, Pai, Deus, como foi falado, até aqui, Senhor, o Senhor esteve conosco, Pai, Deus, nas dificuldades, nas tribulações, Pai, Deus, nesta noite, Pai, Deus, vai preparando, Senhor, os corações, Pai, Deus, prepara essa palavra, Deus, que vai ao encontro dos nossos corações, Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus, nesta noite, Pai, Deus, nós oramos, Pai, e te agradecemos, Pai, Deus, porque nós somos gratos, Pai, porque grandes coisas o Senhor fez na vida de cada irmão nesta noite, Pai, Deus, é o que eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado, amém. Aleluia. Essa música que nós iremos ministrar agora, ela tem sido a minha canção para este ano. O Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me dado força, tem trazido alegria ao meu coração através dessa canção. Ela está lá em Salmos 23. Queria que Moisés colocasse. Que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. 4. Aí chega nessa parte aí: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor tem consolado. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. Verdadeiramente, o Senhor tem sido a minha força. E como a palavra diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. A palavra que eu tenho nessa noite é que, por mais que você ande por lugares turbulentos, por mais que você ande em lugares escuros, sombrios, eu quero te dizer que o Senhor está contigo.
Creia nisso, que o Senhor está contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite, simplesmente, abra o teu coração e entregue a Ele o seu tudo, entregue a Ele a sua adoração, o seu louvor, o seu melhor a Ele. Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas, e em teus braços é meu descanso. 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 Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E ainda se você passar, e se eu passar pelo, eu acharei conforto em teu, pois eu sei que és aquele que me guardas. Me guardas, e em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso.
importa onde eu ando, não importa se tá tudo difícil. Não importa se tenho ou não tenho, o Senhor supre. Pois Ele tem o controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela certeza. Obrigado pela certeza, Senhor, de saber que o Senhor sempre estás bem perto. Sempre estás bem perto, bem próximo, do lado. Está dentro. Estende sempre as mãos, Senhor, para nos ajudar, para nos dar uma nova direção, nos dar um novo sentido. O teu amor é perfeito, Senhor, e nos encontra no mais profundo abismo, no mais profundo esconderijo. O teu amor vai e nos encontra. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
aquele que me guarda, me guardas, igreja, em teus braços é. Aleluia, aleluia. Senhor, nós colocamos os corações nessa noite, Deus, e aqueles que estão em casa assistindo, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós colocamos diante da Tua presença, Deus, te pedindo, Deus, o Teu toque, te pedindo, Deus, o Teu agir, o Teu sobrenatural, Deus, sobre cada um, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nessa hora, Deus, possa inundar o nosso ser. Possa inundar, Deus, o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. E assim como João disse, lá em João 3:30, que importa que Ele cresça e que eu diminua, que assim possa acontecer nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha crescer, oh Deus, a ponto de não sobrar mais espaço, Deus, para o pecado, a ponto de não sobrar mais espaço, Deus, para o errado, para aquilo que possa entristecer o Teu coração. Nós colocamos, Deus, nessa hora as nossas vidas. Nós colocamos, Deus, nessa hora os nossos corações. Nós colocamos essa igreja. Nós colocamos cada membro, cada visitante. Nós colocamos a nossa cidade, Deus, o nosso estado, diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que precisamos de Ti, que não somos nada, Pai, sem a Tua presença, sem o Teu favor, sem a Tua graça e misericórdia. E pedimos o Teu derramar nessa noite, Senhor. Vem encher, vem preencher, Deus. Vem preencher o vazio. Vem transformar, Deus. Vem tirar, Deus, a tristeza. Vem tirar, Deus, o medo. Vem tirar, Senhor, a enfermidade. Vem nessa noite quebrar as cadeias, Senhor. Quebrar as correntes. Salvar, curar, transformar, Senhor. Pelo poder da Tua presença, pelo poder da Tua palavra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós Te pedimos muito mais, Senhor. Muito mais, Deus. Vamos pedir mais uma vez. Mais de Ti.
ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga mais. Mais de ti. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça. Com a sua glória. Os irmãos, que ele cresça, que ele apareça, coloque a mão no seu coração. E agora com todo o seu ser você vai cantar bem forte, pedindo para o Senhor que ele cresça. Aleluia, aleluia.
Você já está com as mãos. Levante bem alto. Levante suas mãos bem alto e aplauda o Rei dos Reis, bem forte. Bem forte. Aleluia. Se você quiser dar brado de louvor neste lugar, você pode glorificar o nome do Senhor, fazer barulho. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Ele vive, ele vive, ele reina. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Deus, amados, que atmosfera, né, amados? A gente vai, a gente não quer mais acabar, né? Amém. Neste momento, né, vamos ouvir aqui a palavra com o nosso pastor Ed Gesso, né? Convido ele aqui para subir aqui, esse homem de Deus, né? O homem convocado aqui para trazer a palavra aqui neste Tadel. Amados, mesmo sentados, vamos estender nossas mãos para estar orando pelo pastor Ed Gesso. Amém, Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, nós te agradecemos nesta noite, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez, Pai, Deus, por esse louvor, Deus, e agora, Pai, Deus, por essa palavra, Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor colocou, Deus, no coração do pastor de Gesso, Deus, para a tua igreja, Senhor, que nós possamos estar atentos a ouvir, Deus, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite, Pai, Deus, é o que nós oramos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Meu Deus. Bem-vindo, Adriano. Como é que você está, meu querido? Estava com saudade de você. Queridos, graça e paz. Nós estamos no Tadel. Queridos, a pastora Rosa, uma senhora linda, assim, apaixonante, que é minha esposa, está esperando quem vai fazer a sala da nova criatura, lá na salinha 3, eu acho. Confirma para mim, por favor, alguém confirme lá. Por gentileza, está perfeito. Então, quem vai fazer nova criatura? Tem alguém para fazer nova criatura hoje, gente? A senhora, por gentileza, a senhora pode fazer. O Eduardo. Eduardo, estou com saudade de você também, Eduardo. O Adriano. Pois é, o Emanuel também já vai fazer nova criatura. Querida, o negócio aqui é assim, vai nascendo, a gente já vai botando nova criatura para começar a saber quem é. Amém, meus queridos? Irmã Eusinete, bom lhe ver. Queridos, graça e paz. Nós estamos voltando de férias. Na verdade, a férias acaba amanhã, mas para crente, né, a gente não... Já acabou, né? E, na verdade, a gente não tira férias. A gente descansa um pouco para continuar, para começar, né? E graças a Deus. Ali também está o Raimundo Teodoro, é isso? E a esposa. A esposa, eu esqueci o nome, ainda não peguei, ainda não... Raimunda, né? Tá, Daiane. Querido, seja bem-vindo. É nosso curso de meio de semana. Vocês já estão em casa. Sintam-se em casa. Você faz parte de um corpo. Paulo vai dizer que a igreja do Senhor é como um corpo que tem muitos membros. Se você olhar para você, então olhar para mim, você vai ver que eu sou um ser humano que tem um corpo que está caminhando, mas para esse corpo funcionar, tem coração, fígado, pulmão, e cada órgão meu, ou cada órgão nosso, tem uma função diferente. E essas funções diferentes que cada órgão desenvolve, é que nos faz ser seres humanos. E ele diz que a igreja é assim. Tem um que é pastor, outro que é diácono, outro que mexe no computador, outro que mexe na mesa de som, e por aí vai, outros que cantam. Isso faz o corpo de Cristo e bem ajustado. Tá bom, meus queridos? Mas como eu dizia para vocês, que a gente tem uma senhora bem ali, que uma a gente está de máscara, né? Oi, moça, tudo bem? Está do lado da Arlene, tudo bem? Como nós estava afastado uns dias, a gente não estava, graças a Deus, desviado não, querido. Era só para respirar, foram umas férias rápidas, a gente aproveitou.
eu e a Rosa para ir lá em Bom Viver, né? Assim, a cidade da minha esposa, né? Passamos lá uns dias, gente, 2 dias, porque ela só teve 8 dias de licença, de férias, nessa loucura toda da pandemia, comprar a férias da minha esposa, e aí a gente não pôde ficar mais tempo. E de lá fui para Guimarães, lá para Damásio, aonde eu nasci, cidade, assim, povoado lindo, só gente, só preto, assim, pense uma coisa linda. E aí passei lá em Guimarães, na minha cidade natal, né, que eu amo, e andei lá por Guimarães, querido. Pense uma cidade linda. Tem um prédio que era a cadeia antiga, que eu tenho que ir lá, um ponto turístico. De lá eu olho o mar, vou na beira do mar e acabou, assim, um ponto turístico. Mas, então, pastor, o que tem importante em Guimarães? O povo de Guimarães. Querido, pense num povo apaixonante, um povo assim amável. É igual o povo de São Vicente, né, onde a minha esposa nasceu. Povo amável, assim, muito apaixonante. E aí a gente está aqui renovado para caminhar, né, para continuar nessa caminhada que Deus nos deu, que nos chamou para trabalhar. E eu queria que a gente ficasse em pé rapidamente. Vocês estão vendo essas cadeiras, elas não estão vazias. No céu tem gente sentada nela, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Então o dono dessas cadeiras estão aí. E no final a gente vai orar, Senhor. E essa palavra é muito oportuna para hoje. Vamos ler, por gentileza. Vamos ler Romanos, o capítulo 16, por favor. 16 de Romanos. Nós vamos ler de 1 até 5, por favor. Tudo bem, Marco Felipe? A Bíblia diz o seguinte: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Espêneto, primícias da Ásia para Cristo. Amém, queridos? Podem sentar, por favor. Queridos, eu algumas vezes já falei desse texto, e eu gosto muito de ler Romanos 16. Porque, é um relato de uma igreja que Paulo vai dizendo e falando de pessoas que estão vivendo, de pessoas que estão caminhando e que estão fazendo uma igreja funcionar como convém. Se no Evangelho a gente tem nomes como Pedro, como Paulo, isso no Novo Testamento, nome como Pedro, como Paulo, que são assim os ícones, ou que são as pessoas que se levantaram, que o Espírito Santo levantou para uma geração. Mas tem tantas pessoas aqui, querido, e se a gente não lesse apuradamente, se não tivesse uma lupa, um olhar clínico para essa história, nós poderíamos passar batido. E graças a Deus que o Espírito Santo nos leva a esses lugares e nos mostra essas coisas. Querido, nos primeiros versículos aqui, eu acho de 1 até 16, ele vai falar mais de 20 nomes de pessoas que trabalharam com ele, tanto servindo em Roma, como tantos outros lugares, que foram pessoas que cavaram vala, que trabalharam, que de alguma forma trabalharam para que a igreja daquele tempo fosse a igreja daquele tempo. Imagine para a restauração, hoje, se nós não tivéssemos irmãos que emprestam a sua casa para a gente fazer célula. Imagine se nós tivéssemos só o pastor Edgerson, o pastor José. Como a gente ia fazer, querido? Cantar eu não sei, não tinha ninguém nessa igreja. Até que a voz do pastor José vai melhorzinha que a minha.
mesa de som, computador, então eu não conseguiria ficar aqui e ficar lá na porta, no estacionamento. Se não tivesse a pessoa que vai à igreja, que cuida. E tantos outros que faz tantas outras coisas. As pessoas que estão no Ministério de Louvor, as pessoas que estão na salinha com as crianças. Talvez alguém se ache assim, não, eu sou um membro menos valorizado do que o pastor, ou de que o Ministério de Louvor, porque eu não vou lá, eu não subo. Querido, mas o coração pode dizer que ele é melhor do que a pupila? Ou do que os cílios? Quando Deus fez a gente, Ele botou tudo com uma funcionalidade, com uma importância muito grande. Na verdade, os cílios é para nos fazer dormir, ou quando nós dormimos, é Ele que restaura o sono, que faz não sei o que. Outro dia eu ouvi isso, eu estava procurando, e tem tantas coisas. Eu disse, meu Deus, estude isso, só nesse pedacinho de cabelo que bota aqui no olho. A sobrancelha, querido, não é só uma questão de estética. Não, mas para evitar que o suor caia no seu olho. Eu disse, mas a orelha, querido, não era só para guardar a máscara, porque agora a gente descobriu mais uma função, né? A gente pendura a máscara nela, amarra a máscara. O óculos, não, mas é para guardar o ouvido. O coração pode dizer que ele é melhor do que o ouvido? Que ele é mais importante que a orelha? Então não. E assim a gente está vendo que no Evangelho todo mundo é supra importante. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e deu dons diferentes para cada um. A igreja foi cheia dos dons para trabalhar, para operar, para fazer essa igreja funcional. E aqui dentro, isso aqui eu quero destacar um casal, que eu gosto muito deles. Áquila, ou Priscila e Áquila. E Paulo começa a dizer, a partir do 3, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Olha o que Paulo pontua, primeiro deles, eles eram cooperadores com Paulo. Eles eram pessoas que ajudavam, que cooperavam. De alguma forma eles estavam à frente, era eles que iam. Porque, querido, tem muito isso. Às vezes, eu não estou à frente, eu não estou sendo visto. Mas quem está na frente leva as pancadas primeiras. Leva mais pancada, leva mais pedrada. Então, a Bíblia não diz que eles levaram uma surra, que eles espanharam, que foram presos. Não, o que foi era Paulo. Mas eles estavam trabalhando por trás. Até porque Deus tinha propósito diferente, em cada vida Deus tem propósito diferente de cada um de nós. Todo mundo amém? Todo mundo caminhando comigo, entendendo? Então, Paulo diz que, que eles são cooperadores, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes, vamos parar bem aqui, arriscaram a sua própria cabeça. O que é que Paulo está falando? Querido, que eles correram o risco na eminência de perder a sua vida. E ainda assim, eles não abriram mão de ser cooperadores com Paulo. Diz mais. Porque eles fizeram isso, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Querido, Paulo está dizendo que toda a igreja dos gentios, aonde Paulo passou pregando no Novo Testamento, a igreja era grata, porque a igreja entendia que o ministério de Paulo tinha o suporte deles. A igreja entendia, as igrejas por onde Paulo passou, entendiam que eles eram pessoas funcionais, pessoas necessárias para aquele tempo. Vai dizendo mais. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha só, querido. Eles não apenas eram cooperadores de Paulo na obra, mas eles ainda tinham uma igreja. Nós sabemos que as igrejas começaram a ter templo, funcionar como nós funcionamos hoje, com templo, com essas catedrais, essas coisas assim, lindíssimas, só a partir do 3º século, depois da morte de Cristo. Então, até então, eles se reuniam nas sinagogas, os judeus, e os cristãos começaram a se reunir nas casas. E eles, na casa deles, eles tinham uma célula, uma igreja.
Saudai, meu querido Epênetro, primícias da Ásia para Cristo. O primeiro homem que se converteu. Mas vamos falar desse casal. Interessante que tem muitas coisas, hoje eu não quero falar isso, mas deixa eu pontuar. Sempre o nome, ou em algumas áreas, alguns escritos que tem no Novo Testamento, o nome de Priscila vem primeiro que é o nome do marido, o nome da esposa. E geralmente, a esposa vinha primeiro, o marido vinha primeiro que a esposa. Mas nesse caso, e aí alguns discutem que ela, por ser de uma família rica, uma família de ricos de Roma, ela era eminente, então por isso veio um nome. Outro diz não, que ela no evangelho, ela tinha uma desenvoltura maior, ela era, sabe, com uma envergadura maior que o marido, e talvez por isso o nome dela viesse primeiro. De qualquer forma, isso não atrapalhava eles dois a trabalhar no reino, não. E isso a gente precisa entender, queridos. Porque no reino não é lugar de disputa, não, de marido e mulher, não é lugar para a gente brigar, não. O reino é lugar de nós somarmos aquilo que eu me desenvolvo mais e a minha esposa não desenvolve tanto quanto eu. Nós juntamos e aquilo que eu sou um pouquinho mais e que ela é um pouquinho menos, a gente soma, a gente vai ficar no equilíbrio. Aquilo que minha esposa é bem mais do que eu. E eu sou bem menos do que ela. Nós vamos somar e vamos ter um equilíbrio e assim a gente caminha, e assim a gente edifica. Nós não estamos porfiando, porque Deus deu os dons para cada um. Mas eu quero falar de cinco pontos nessa noite que esses homens, que esse casal tinha. Primeiro, eles eram amigos de Paulo. E o que é amigo? Amigo é nome dado a indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, de consideração e respeito por outra pessoa. Amigo é alguém que tem afeto, tem respeito por alguém. Então o relacionamento deles era um relacionamento respeitoso. E Paulo, mesmo sendo o apóstolo Paulo, respeitava eles. E mesmo sendo talvez a Priscila, de uma família muito eminente, mas a Priscila respeitava Paulo, a envergadura que ele tinha. E por isso eles eram amigos. E olha, e a Bíblia vai nos dizer, no livro de Provérbios, no capítulo 17, verso 17. Se alguém botar para mim, eu leio. Senão eu leio aqui na minha Bíblia mesmo. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Provérbios 17 vai dizer, em todo tempo ama o amigo. Quer dizer, aquele que é amigo, ele está todos os tempos com a gente. E para a hora de angústia, no dia da dificuldade, ele não é apenas o teu amigo, ele é teu irmão. É aquela pessoa que vai estar com você, aquela pessoa que você vai poder contar, aquela pessoa que você vai poder contar com ele vai estar com a mão estendida para trazer você. Eclesiastes vai dizer que é melhor nós sermos dois do que nós sermos um. Porque se um estiver sozinho e se alguém se levantar contra ele provavelmente perece. Mas se forem dois, dificilmente ele perecerá. E se um tiver frio, tiver no frio, o outro aquece. Se um cair, o outro levanta. Por isso é bom ser amigo. E nós precisamos ter amigos, amigos sinceros e verdadeiros, querido. Nós precisamos ser amigos de pessoas. Quantas pessoas estão com um monte de doença porque não tem um amigo? Porque não tem ninguém para contar. Não tem ninguém que ele possa se abrir verdadeiramente, porque as pessoas estão deixando de acreditar em pessoas. Paulo podia contar com eles, e eles podiam contar com Paulo. Vamos continuar? Segundo ponto, em sua casa funcionava uma igreja. Eles abriram a sua casa, querido. Eles abrigaram as pessoas que precisavam de um lugar de ensino, um lugar de aprendizado. E não só em uma vez. Em Romanos 16:5, é o texto que nós lemos, diz que tinha uma igreja, Paulo está escrevendo e saudando a igreja que está na casa deles. Também em 1 Coríntios 16:19,
Coloca para nós aqui, por favor, 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saudai-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Qual é essa carta? A carta de Paulo aos Coríntios. Quando eles estavam em Coríntios, eles também tinham uma casa. Pastor, onde foi que Paulo conheceu ele? Quando Paulo chega em Coríntios, Paulo conhece eles. Quando Paulo viaja para Éfeso, eles vão com ele. Lá Paulo funda a igreja, eles ficam lá e Paulo continua fazendo missão. Eles ficam lá. E agora eles estão em Roma e Paulo está escrevendo uma carta para Roma. E eles já estão em Roma. Porque eles saem de Roma, porque o rei de Roma expulsou todos os judeus que tinham lá em Roma. Então eles saíram e vieram para Coríntios. E agora, talvez, passado algum tempo, o rei morreu. Então eles estão, se eu não estou enganado, o rei Cláudio voltou. Eles voltaram para Roma de novo, onde eles viviam. Então, querido, essas pessoas eram pessoas despojadas, que mesmo correndo risco pelas suas vidas, o risco de abrir a sua casa para o evangelho, correndo o risco de ser amigos de Paulo, eles continuavam indo a mais, abrindo a sua casa para abrigar pessoas, porque precisavam ser ensinados. E não apenas isso, queridos. Essas pessoas precisavam muitos de lugar para dormir, de alimentação, e eles abriram a sua casa para recebê-los. Abriram a sua casa para que eles estivessem com eles. Olha que história legal, olha que história boa, querido. Há mais de 2000 anos, tinham pessoas capazes de arriscar a sua vida por amor do evangelho. E esse casal é um deles. Ele vai dizer, a casa desse casal se tornou uma base importante para a edificação da igreja. A casa deles ficou uma base para que aqueles que procurassem abrigo, aconchego, aqueles que procurassem ensino, achava neles. Também, eles tinham um excelente testemunho cristão. As pessoas sabiam quem eles eram, sabiam da envergadura dele, sabiam do testemunho dele, sabiam do caráter ilibado desse casal. Isso está lá em Atos 18, 27. Por favor, vejam comigo Atos 18, 27. A gente vai achar, não vai? Isso. Querendo ele passar a Acácia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam. Bota no 26 para mim, por favor. Por gentileza, Moisés. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando os ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. O próximo, 27. Querendo ele passar a Acácia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Deixa esse texto bem aí para mim, deixa eu explicar isso aqui. Olha só, essa pessoa era Apolo, que a Bíblia diz que ele era poderoso nas escrituras. Apolo só sabia sobre o batismo de João Batista. Então ele chega em Corinto, está pregando em Corinto, e alguém deve ter dito para Priscila e Áquila. Então eles chamaram ele e explicaram todo o evangelho, o qual talvez eles tivessem aprendido com Paulo, ou alguns escritores, alguns teólogos dizem que Áquila talvez fosse um dos 70 que Jesus mandou, e depois da morte de Jesus e ressurreição, ele voltou para Roma. Então eles
chamaram ele e disseram que havia um batismo de João Batista para arrependimento, mas agora já tinha o batismo com fogo, o qual Jesus nos liberou vindo o Espírito Santo. Então, eles trabalharam com ele, ensinaram ele, turbinaram ele. E qual era o desejo dele? Viajar para Caia, perdão. E o que é que eles fizeram? Animaram ele aí. Disse, vai, querido. Encorajaram ele. Você vai dar certo. Sabe, deram uma injeção de ânimo nesse homem. Fortaleceram ele. Nós estamos pregando junto, amém, está entendendo? Fortaleceram esse homem. E o que eles fizeram? Fizeram uma carta, disse, leve essa carta. Quem está escrevendo? Áquila e Priscila. Quando você chegar lá, diz que fomos nós quem enviamos. Por quê, querido? Vocês já viram quando chega alguém na nossa igreja? Se ele não tiver referência, ele não sobe aqui não. Se a gente não conhecer, não sobe. Então, nesse tempo já existiam os falsos mestres, os falsos apóstolos, que saíam de cidade em cidade pregando. Mas, para ele ter crédito e chegar numa igreja e ter liberdade de pregar, ele tinha que levar uma carta de alguém eminente, de alguém respeitado, de alguém conhecido pela igreja. E o que é que ele faz? O que é que Priscila e Áquila faz? Eles dão um passaporte para que ele possa ir para Caia e lá continuar pregando. E o que é que era isso? Paulo diz que eles são apoiadores dele, apoiadores do reino de Deus. Eles estão apoiando, eles estão trabalhando. Alguém chamou eles de apóstolo? Alguém disse que eles eram pastor? Alguém disse que eles eram... Não, querido. Mas eles estavam no reino, estavam trabalhando, estavam edificando. Então, se você, pastor, eu não estou na minha cela, pastor, eu não estou fazendo nada, querido, vai chegar o tempo. Claro, isso também quer dizer que você precisa se esforçar, você precisa se lançar. Talvez você ainda não saiba tudo. Então, procura um Áquila e uma Priscila para lhe ensinar, para que você seja enviado. Mas você tem dom, você tem talento. Nós temos, Deus deu, o Espírito Santo veio e soprou, foi sobre todo mundo. Não é mais tempo de a gente ficar sentado nas cadeiras ou ficar em casa. Não, queridos. É tempo de a gente sair, de a gente fazer com esses homens. Porque o Espírito está sobre nós. O Espírito está sobre nós, está nos chamando. É tempo de nós sairmos. Vamos continuar que o meu tempo está correndo. Estou vendo ali, batendo ali. Eles eram hospitaleiros, querido. Esse casal era um casal hospitaleiro. A Bíblia vai dizer que talvez muitos de nós, aqueles que são hospitaleiros, hospedem até anjo em as suas casas. Hospedem homens de Deus, né? Atos 18, de 1 a 3. Atos 18, de 1 a 3. Vai nos dizer como foi o encontro deles com Paulo, como que eles conheceram a Paulo. Vai dizer aqui, e depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, lembra do rei que eu disse lá? Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Juntou-se com eles. Quem te juntou? Paulo. E por quê? Porque eles também faziam tendas. E Paulo era fazedor de tendas. Aí chegou, sabe aquele negócio que crente com crente, aí se juntaram. E como era do mesmo ofício, fazedor de tenda, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E não apenas ele ficou, mas ele foi para a casa de Paulo. Ele foi para a casa de Paulo, ou para a casa de Áquila e de Priscila, e lá ele passou o tempo morando com eles, na casa deles. Eles eram hospitaleiros, eles abriam a porta, sabe, o evangelho para eles teve uma notoriedade, ou teve um alcance tão grande, que eles entenderam o que era o evangelho, assim como o Barnabé, que tendo um campo, vendeu esse campo, tendo um terreno, vendeu o terreno e botou tudo aos pés dos apóstolos, para que aqueles que estivessem chegando, tivessem como se manter. Assim era Paulo, Áquila e Priscila. Que história linda. Como é que nós estamos nesses quesitos, querido? Você está se vendo nessa história?
Nós estamos nos vendo nesse tempo, nessa geração, querido, porque o Evangelho é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a necessidade dos crentes são as mesmas. Eles deram todo o suporte para Paulo, que Paulo precisava para a obra do Senhor. Eles deram todo o suporte, querido. Talvez eles tivessem um vasto conhecimento lá, nessa cidade, ou por onde eles andavam. E aí levaram Paulo, apresentaram a Paulo, sabe, deram suporte. Quando Paulo chegava das pregações, Paulo podia ter um local para ele descansar, uma cama quentinha, tinha comida feitinha na hora. Você já imaginou, querido? Você chegar numa casa onde alguém chama você e te acolhe, quando todo mundo está querendo ver, tirar a tua cabeça, decepar a sua cabeça, alguém que te acolhe, te chama, alguém que fala com você, alguém que tem a mesma fé, que te acolhe. Isso é evangelho, isso é discipulado. Humildade. É entender o que é o reino. É entender que foi exatamente o que Jesus fez. Sendo rico, se tornou pobre, veio do céu e caminhou com nós, para que nós pudéssemos nos salvar, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele foi para o céu e ele disse que ele está preparando uma casa e que nós moraremos com ele. Ele vai voltar e nós estaremos com ele de novo. Ele vai abrir a porta da sua casa. A casa era dele, ele é o filho, o primogênito. Mas agora ele abriu mão de ser o primogênito, abriu mão de ser o unigênito. Ele era o unigênito, o único filho. Ele abriu mão de ser o único para ser o primogênito, o primeiro, o mais velho de todos os irmãos. E dividiu a herança dele conosco. Ele dividiu a presença do Pai conosco, querido. A presença do Pai era dele. E nós não merecíamos nada disso, mas ele abriu mão para que a gente pudesse estar na presença do Pai. Vamos embora, vamos continuar. A obra do Senhor era mais importante que a própria vida para esse casal. Paulo vai nos dizer no capítulo 3, no verso 4 de Romanos. Volte lá, no Romanos 16, verso 4. Por favor. Os quais pela minha vida expuseram a sua própria cabeça. Sabe, quando alguém do Evangelho, quando o Evangelho começou a crescer e se notificar, e tomar uma proporção tão grande, o que é que eles faziam? Eles decapitavam as pessoas. Decapitar é cortar a cabeça fora. E como era isso? Você tinha um tronco de madeira, mais ou menos na altura de alguém, que você podia deitar, botar o pescoço assim, em cima do tronco, você botava o pescoço, vinha alguém com uma espada afiada e cortava o pescoço. Era assim que eles matavam grande parte dos crentes, daqueles que eram descobertos, daqueles que eles sabiam que eram crentes, que eram entregues às autoridades romanas. E Paulo está dizendo que eles colocaram a sua cabeça em risco. Por quê? Porque servindo a ele, servindo o Evangelho, eles podiam ter a sua cabeça decapitada. Eles podiam perder a sua vida. Mas isso não foi motivo para que eles parassem. Isso não foi motivo para que eles deixassem de fazer aquilo que eles sabiam que era correto. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de Mateus, no capítulo 16, de verso 24 a 28. Por favor, Mateus 16, 24 a 28. Por gentileza. E chegando, Mateus 16, 24 e 28. 24 a 28. Isso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem
perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou quem dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Queridos, olha o que eles entenderam. Que aquele que perde a sua vida nesse tempo por amor do reino, e é o que Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Aquele que perder a sua vida por causa do reino, tem um lugar no céu. Então, querido, eles estavam de boa. Viver aqui é lucro, pregar o reino é lucro. Se nós morrer, estamos na glória. Sabe, é botar Satanás numa encruzilhada. É botar Satanás numa situação difícil. Satanás não fica pensando o seguinte: cara, o cara é crente, ele não vai se desviar. Se eu levar ele, agora se eu pedir para Deus uma permissão para que ele morra, ele está no céu, perdi. Mas se eu deixar aqui, ele vai continuar falando do reino, falando do evangelho, ele vai ganhar mais gente, então um bocado de gente que está na minha mão, vai sair da minha mão, porque eles vão pregar. E agora, o que é que eu faço? Querido, é a vida do cristão, é a nossa vida. É a nossa vida, e é assim que a gente tem que viver, querido. Eles estavam na iminência de ser decapitado, de perder a cabeça. Mas eles pararam, eles ficaram em casa, eles se esconderam, eles foram para os mosteiros, para os montes, não. Eles continuaram trabalhando. E serviram em 3 lugares diferentes. Serviram em Corinto, eles serviram em Éfeso, serviram em Roma. Todos eles, onde eles foram, a casa deles estavam aberta para abrigar pessoas, para falar do evangelho. E eles não abriam apenas a casa deles, mas eles ensinavam pessoas, eles encorajavam. Eles eram, sabe, hábeis em ensinar. Eles aprenderam com Paulo e aprenderam com o Espírito Santo e ensinavam as outras pessoas. Eles se importavam com o reino. Na nossa geração, nós temos nos importado. Eles queriam edificar. Eles queriam, querido, que o evangelho crescesse, se fortalecesse, se solidificasse. Uma pergunta que a gente não pode calar. Você que está me ouvindo, que está me vendo, ou você que está aqui hoje, você se identifica com esse casal? Pastor, eu não sou casado, eu estou fora porque eu não sou casado. Tá, você se identifica com a atitude dessas pessoas? As atitudes que tem nele, a atitude que está em nós hoje. A atitude deles é a atitude nossa, de promover o reino, de fazer o reino crescer, de fazer o reino avançar. Pastor, eu não posso abrir a minha casa, mas você pode fazer outras coisas. Pastor, eu não posso. Nós podemos sim. Nós podemos sim. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Para que nós venhamos usar o nosso talento. Para que nós venhamos usar tudo que nós temos. Essa história desse homem é linda, desse homem e dessa mulher é linda, é inspiradora para nós hoje. Serviram em 3 igrejas diferentes, que eu já disse isso para vocês. Usaram seus bens em favor do reino, promoveram as pessoas ao crescimento, cuidavam de pessoas como quem cuida de filhos, amigos leais, amáveis, desapegados a coisas materiais, cidadãos dos céus. Essas pessoas eram assim. Essas pessoas eram assim. Querido, e o reino não aceita menos que isso. O reino não aceita menos que isso na nossa geração. Eu e você, nós precisamos caminhar nessa perspectiva. Nós precisamos caminhar nesse propósito. Nós precisamos achar homens e mulheres para que nós venhamos falar e edificar o reino, porque um dia nós não estaremos aqui. E a continuidade, eu e você, nós precisamos trabalhar para que o evangelho, se Jesus não vier agora na nossa geração, para que esse evangelho continue.
Nós precisamos ser despojados, queridos. Nós precisamos avançar. Curve a sua cabeça. Aonde você está, feche os seus olhos. Como é que está a sua vida? O que é que você tem feito para o reino? Como é que você tem trabalhado para o reino? O que é que você tem feito? O que você tem feito no reino? Se alguém tivesse que fazer uma carta agora, sabe, uma saudação se despedindo, será que o seu nome estaria naquela carta, como estava o nome desse casal? Se tivesse que dizer alguma coisa de alguém que trabalhou no reino, será que o seu nome, o meu nome estaria nesse lugar? Às vezes eu fico me perguntando essas coisas e isso me choca, querido. E é para nos chocar mesmo, é para que nós venhamos fazer, sabe, um checklist em nós. E eu quero te convidar nessa hora, você que está em casa, você que vai me ouvir depois, você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir daqui a uma semana, um mês, um ano, faça um checklist da sua vida. Faça um checklist da sua vida espiritual, da sua vida de servo. Como é que você tem sido servo? Como é que você tem servido? Como é que eu tenho servido? Nós precisamos. Sabe, esse casal precisa ser parâmetro para nós, baliza para nós. Nós precisamos olhar para eles e dizer: Deus, será que eu me pareço com eles? Será que eu tenho coragem de abrir a minha casa? Será que a minha casa serve para alguma coisa? Usa-me. Sabe, querido, nós temos pensado tanto em nós nesse tempo. Nós temos pensado tanto em nós. Temos esquecido os outros. Temos esquecido o reino. Temos esquecido, querido, que Jesus vai voltar. E que nós não somos cidadãos daqui, que nós vamos um dia sair daqui. Ou, a proposta de Jesus para nós é que nós venhamos sair daqui. E quando Ele vier, o que é que Ele vai dizer para nós? Como é que nós vamos nos encontrar com Ele? Como vai ser nosso olho a olho com Ele, nosso cara a cara com Ele, querido? Como é que vai ser? O que é que nós iremos dizer para Ele? Senhor, eu não preguei. Ele disse: lembra aquela pessoa que eu mandei uma vez na tua casa, batendo para pedir um prato de comida? Aí a gente vai dizer: mas quando, Senhor? Que eu te vi passando fome. Ele disse: foi quando foi aquela pessoa que passou na tua casa pedindo comida. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nessa geração. Pai, nos ajuda, Senhor, porque a única razão de nós estarmos aqui é o Teu reino. A única razão de nós estarmos aqui é para buscar a Tua presença, a Tua face, Deus. E que nós sejamos, Pai, que nós sejamos hábeis, Pai, em buscar a Tua presença, a Tua graça. Nós sejamos hábeis, Deus, em buscar, Deus, a Tua face. Senhor, nos ajuda nessa geração. Nos ajuda, Pai, a ser como Áquila, a ser como Priscila, a ser como essas pessoas que Paulo escreveu aqui, que foram cooperadores. Ele diz que teve mulheres que foram mães para eles, que teve pessoas que foram amigos, que foram pessoas que não negaram a fé, mesmo em risco, em meio às dificuldades. Eles botaram em risco a sua cabeça para que o Evangelho prosseguisse, para que o Evangelho avançasse. Pai, que essa seja a nossa geração, que nós sejamos capazes de colocar em risco a nossa saúde, a nossa cabeça, tudo que nós temos, para que o Evangelho cresça. E que nós possamos dizer como Paulo: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. E agora eu sei que o Senhor tem uma coroa me esperando para aquele dia Ele me entregar. Que essa seja, Senhor, a nossa oração, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Rei? Mas aplaude mais forte. Só para eu achar que você entendeu o que eu falei. Amém? Vamos tirar ofertas, por favor. Vamos ler Coríntios 6. Coríntios 9, 6. Coríntios 9, 6 diz o seguinte: e isso afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Olha só, a Bíblia está dizendo que o reino de Deus é um campo, e um campo fértil. E que esse campo é você que determina o quanto você colhe. Porque a sua colheita depende da sua semeadura. Assim como nós plantamos, e se nós pegarmos um grão, ou uma semente de arroz, de feijão, ou de milho, e plantarmos, nós teremos um pé de milho. Ele já deu bem mais do que eu plantei. Mas se nós enchermos a nossa mão, se nós botarmos 1 quilo e plantarmos 1 quilo, se nós plantarmos 1 tonelada, eu vou colher referente a 1 tonelada. Imagine, querido, que o reino de Deus sempre se colhe mais daquilo que se planta. Uau! Em todos os tempos, tanto nas nossas plantações, que nós fazemos como ser humano, como homem, nas nossas lavouras, aqui na terra, como no reino do céu. Aquilo que eu planto, eu colho, e eu colho sempre mais. Então nós precisamos saber o que nós estamos plantando. A Bíblia vai nos dizer que aquele que planta vento, colhe tempestade. E o que é que ele está nos dizendo com isso? Que se eu faço mal, se eu faço uma plantação errada, eu vou ter uma colheita certa. Mas pastor, se eu disse uma colheita errada, por que a colheita certa? Porque vai cair na minha casa, ou na minha vida, aquilo que eu plantei. Só que, com uma abundância muito maior. Lembre-se de Davi, adulterou com Batseba, mandou matar Urias. Um filho se deitou com as mulheres dele, foram várias mulheres, na frente de todo mundo. O outro filho deitou com a filha de Davi, com a meia-irmã dele. Esse filho foi morto por Absalão. No final, Absalão tentou tomar o reino de Davi e Absalão foi morto. E tinha um outro que se levantou para tomar o lugar de Salomão. Se declarou rei. No final foi morto também. Davi matou Urias. Morreu Absalão. Morreu o irmão que Absalão matou. E morreu o outro que Salomão matou. 3. Você pode vir, o gasofilácio, botar o seu dízimo, suas ofertas, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Amém, 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 amém. Deus, eu ouço a tua voz, chamando o meu nome. Amém. Senhor, nós louvamos o teu santo e poderoso nome, te agradecemos por tudo aquilo que foi colocado aqui. Senhor, nós não colocamos aqui por obrigação, não, é porque nós entendemos que é o reino. Nós falamos hoje de Áquila e de Priscila, que foram homem e mulher, que entenderam o reino e que fizeram de tudo e trabalharam com todo entendimento, com todo esforço para que o reino fosse promovido. O que nós fazemos é para que o reino seja promovido, para que a tua casa, Senhor, tenha tudo o conforto, ou que a gente possa fazer tudo aquilo para que ela possa funcionar contente e pregar o evangelho para a glória do teu nome e salvar vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém, queridos. Igor, eu estou ao vivo, Igor. Você já pode me tirar daqui, por favor.